Fala galera, Guinha aqui e antes de mais nada eu queria trazer algumas explicações pra vocês, né? O canal não teve vídeo durante um bom tempo aí porque eu tava meio ocupado e problemas pessoais, enfim. Eu queria explicar que o J-News, o quadro, entre aspas, né, quadro do canal J-News, não vai estar sendo semanal. Por quê? Não tem muita notícia significante ultimamente saindo, então é só notícia sobre Tokusatsu, live action, etc, etc. Então, esse começo vai ser meio corrido porque eu não quero ocupar muito tempo do vídeo. Então eu tô trazendo um novo quadro pro canal que é de review. Mas não vai ser sim um quadro de review perfeito, uma review completa. Não, vai ser as minhas impressões de determinada série, mangá, anime, seja o que for. E o mangá que eu escolhi para começar, para estrear esse quadro, é nada mais nada menos que Pupa. Sim, Pupa, aquele que inclusive teve anime que estreou nesta temporada. E pra quem não sabe, Pupa é um mangá que começou a ser publicado no ano de 2011 e terminou neste mês, dia 11 deste mês, tendo ao todo 5 volumes e somando 34 capítulos. Ou seja, ele é bem curtinho, então você consegue ler em um dia. Um dia você pega ele e lê completinho. Seu gênero é de drama, fantasia, shounen e psicológico, publicado na Comic Earth Star, com arte de Sayaka e história por Mogi. Obviamente são pseudônimos do artista e de quem fez a história, né, do Mogi. É tipo um Laika Bakuman, que eles não quiseram usar o nome de verdade para a obra, então aí pseudônimos. Antes de mais nada, eu queria explicar que Pupa é um mangá mais 18. Eu não entendi porque o gênero é shounen, sendo que ele é obviamente um seinen, ele é mais 18 sem dúvidas. Então com certeza eu não recomendo para quem tem menos de 18 anos. Eu li o mangá, não li inteiro, li mais ou menos um pouco mais da metade. E realmente são cenas muito fortes que tem nesse mangá e que, assim, crianças vão ficar paralisadas com as cenas que vão ver. Então realmente, mais 18 esse mangá. Bom, a história de Pupa é centrada em torno de dois irmãos, Hasegawa Utsutsu e Hasegawa Yume, também conhecidos como irmãos Vida e Morte. Mais pra frente eu vou estar explicando esse termo Vida e Morte. Eles possuem um forte laço devido aos fortes abusos que eles sofreram do seu pai na infância, tanto que a mãe separou do pai e tipo virou meio que uma garota de programa, porque ela também apanhava frequentemente do pai, abandonando as crianças. Certo dia, Yumi está voltando da escola quando percebe estranhas borboletas vermelhas ao seu redor. E é então que ela é infectada por algum tipo de vírus que a transforma em algum tipo de monstro demoníaco. E a novidade, que se alimenta por humanos, por pessoas. Sim, para saciar a fome da Yumi, só carne humana. Na tentativa de salvar a sua irmã, o Tsutsu também é infectado. De alguma forma, eu não vou estar dizendo dessa forma porque vai ser um baita spoiler, né? Eles conseguem voltar às suas formas originais de humanos e voltam a viver sua vida cotidiana normalmente, indo à escola, fazendo compras, etc, etc. Porém, nem tudo voltou ao normal. Yumi sente uma extrema fome. E como eu disse, a fome só pode ser saciada por carne humana. Então aí você já vê o naipe da história, né? Não é uma história fraca, assim, tem estômago pra ler Pupa. O Tsutsu, como eu disse, também foi infectado, porém essa infecção dele não foi tão elevada ao ponto de ele se transformar em um demônio como a Yumi. Ele só ganhou habilidades regenerativas, tipo, ele tem uma extrema habilidade regenerativa, é tipo o Naruto criança, que ele se recuperava com o chakra da Kyuubi, é mais ou menos aquele ponto, só que bem mais elevado, tipo, ele perde um braço e já se regenera. Por isso, irmãos Vida e Morte. O Tsutsu seria a vida, né? Se regenerar infinitamente. E a Yumi, a morte, porque ela traz morte às pessoas ao seu redor. E devido a essa habilidade do Tsutsu, ele vira a fonte de comida perfeita para Yumi. Sim, vocês entenderam corretamente. O Tsutsu deixa a Yumi comer ele infinitas vezes para saciar a fome dela. Para vocês terem noção da trama de Pupa. É muito viajado, tem muito gore,
tem muito sangue, muitas vísceras. Tanto que eu quero que vocês imaginem uma cena de sexo, mas em vez de sexo, é uma coisa mais tenebrosa, onde voa vísceras por tudo quanto é lado. Porque tem cenas do mangá que o Utsutsu, ele tá sendo comido pela Yumi, e tipo, ele fica excitado, cara. É doentio, Pupa. Então, com certeza é um anime mais 18. Um mangá, desculpa, mais 18. Chega assim a ser grotesco. E o mangá não possui censura alguma. Então você vê vísceras, braços, cabeças, coração, tudo você vê sem censura alguma no mangá. Então isso é meio que paranoico. Então por isso que você tem que ter uma mente forte pra ler Pupa. Reforçando essa ideia que você tem que ter uma mente forte. Porque realmente é muito assustador, digamos, entre aspas. E ao decorrer da história, com certeza vai aparecer os vilões, que vai ser uma organização governamental que está caçando os irmãos para fazer experiências dessa habilidade regenerativa e do demônio que a Yumi virou. Essa parte da história me lembra bastante o mangá de Tokyo Ghoul. Pra quem não assistiu, pra quem não leu, desculpe, eu tô pensando em anime. É uma ótima pedida, também tem um tema muito forte de gore, então mais 18 também. Então a história basicamente vai girar em torno dos irmãos, vida e morte, levando sua vida cotidiana, se não fosse pelo fato da Yumi comer seu irmão, tipo, a cada capítulo, e ele se regenerar. O mangá também apresenta aquele forte lado Siscon, ou pra quem não conhece, complexo de irmãos, que o forte laço deles chega até a ser meio que romântico, mas no sentido grotesco da palavra. Uma história bem pesada e que eu recomendo pra quem tem estômago forte ler o mangá. Falando no sentido da arte do mangá. O mangá não apresenta uma arte extraordinária em cenas cotidianas, tipo, é uma arte normal. Porém, tem uma riqueza enorme de detalhes quando vai mostrar cadáveres, sangue, vísceras, coisas do tipo. Além de apresentar aquela arte mais sombria, típica de mangás de horror, como, por exemplo, Berserk, que tem bastante detalhes de mortes também, né? O mangá de Berserk. Então, é bem tipo... As mortes são bem tipo Berserk, pra quem já leu, que é o mangá mais conhecido, né? E certamente, Pupa possui uma história muito interessante. É bem raro um anime não se intimidar pela censura, expor o que ele tem que expor. Acredito que o autor queria chocar as pessoas, trazendo a dura realidade que os dois personagens principais estão vivendo. Então ele não se intimidou com a censura, ele foi lá e mostrou vísceras, mostrou sangue, mostrou cadáveres, mostrou o que ele tinha pra mostrar e surgiu Pupa, né? Com uma história, um enredo bem interessante, bem, como posso dizer, bem único. Nunca vi, nem ouvi falar um mangá que tinha uma história pelo menos parecida com essa, né? Talvez até um pouco perturbadora. Talvez até um pouco não, sim, é perturbadora. Porém, são essas as características que tornam Pupa um mangá único. Se Pupa não tivesse isso, cara, Pupa ia ser mais um mangá qualquer. Então é essas características que diferem Pupa, tornando-a uma obra única. E a respeito do anime de Pupa, eu vou ser bem breve. Pra mim foi uma das maiores decepções do ano de 2014. O ano mal começou, mas já consigo concluir que essa foi uma das maiores decepções pra mim. Por quê? Quando eu não tinha lido nada a respeito do anime de Pupa, como que ele ia ser, o estilo da animação, etc, etc. Quando eu fui baixar o anime, eu estranhei a versão HD 100 megas. Tá, beleza, né? Fui lá e baixei. O anime tem 4 minutos de duração cada episódio. Isso mesmo, 4 minutos. Sendo que tem 30 segundos de abertura e 30 segundos de encerramento. Ou seja, a história só tem 3 minutos cada episódio. Então isso meio que me chocou, porque pra mim Pupa ia ser uma dos maiores animes da temporada. Tanto que eu até prometi fazer essa review especial num comentário do canal, em qual um inscrito tinha perguntado pra mim porque eu não tinha colocado Pupa naquela lista de estreias. Eu decidi esperar sair os primeiros episódios para depois fazer uma review especial sobre Pupa. Mas a respeito do que eu vi nesses 2 primeiros episódios de Pupa, que foi o que saiu até agora no momento que eu tô fazendo o vídeo, é que tem censura e o tempo é ridículo, então eu realmente não recomendo o anime. Se você quer saber e conhecer a história de Pupa de verdade, corra atrás do mangá, que você lê em um dia
no máximo, assim, se você ler seguidos os capítulos, você termina em menos de um dia. Bom, acho que eu consegui explicar mais ou menos do que se trata Pupa, lembrando que isso é um ponto de vista meu, não é uma review complexa, como você vê em sites por aí. É só o meu ponto de vista sobre Pupa, uma pequena review, entre aspas, sobre os 2 primeiros episódios do anime. E lembrando que esse quadro vai ser mais frequente no canal, porém vai ser desse estilo. Vai ser o meu ponto de vista sobre a série, sobre a arte, sobre os personagens, etc, etc. E o J-News não, o J-Reviews vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostarem, dá um like aí, se inscreve no canal e por favor comenta, que já vai estar me ajudando pra caramba. E até a próxima. Falou!